Olá, pessoal. Depois dessa tragédia que aconteceu hoje, mais cedo à noite, né, que a internet acabou caindo bastante, eu resolvi deixar um vídeo gravado com a aula que seria para hoje, e aí mais tarde, quando a gente der um jeito na internet aqui em casa, aí a gente faz novamente a aula ao vivo com as perguntas de vocês ou avança. Isso vai depender muito do entendimento de vocês, tá bom? Bom, a aula hoje seria sobre o restante da função afim. Então, para dar continuidade a ela, eu vou abrir aqui, compartilhar a tela com vocês, tela do computador. Vou compartilhar toda para eu não ter problemas com a janela que eu vou utilizar, tá bom? Está abrindo aqui, compartilhamento de tela. Pronto, você está apresentando para todos. Eu vou ocultar aqui. Então, o que é que vai acontecer? Na aula passada, nós estávamos vendo, assim como essa, sobre função afim, e naquela aula a gente discutiu sobre como a função afim é escrita, como poderíamos conhecer y sabendo o valor de x, e como poderíamos conseguir saber o valor de x conhecendo o y. Basicamente foi isso aqui. Ó. Vamos fazer um pequeno resumo. Basicamente o que a gente viu foi isso aqui. Ó. A gente aprendeu que toda função do primeiro grau é escrita assim: y é igual a ax mais b, onde essa letra A e essa letra B são números. Eles são números reais, tá? Dizendo que eles pertencem aos números reais. Qualquer número que você imaginar. Por exemplo, vou colocar aqui uma função, né? A função 2x mais 4. Olha só, a função 2x mais 4 é uma função do primeiro grau, tá? Onde o valor de A é 2 e o valor de B é 4. É preciso que nós fiquemos atentos também com outros tipos de escrita, porque essa daqui também é uma escrita válida para aquela função ali, ó. F de x é igual a 2x mais 4, tá? Se eu colocar f de x e se eu colocar y, eu estarei dizendo a mesma coisa, porque y é f de x. Em outras palavras, se eu quiser substituir essa forma de escrever por essa forma de escrever, é a mesma coisa, tá bom? Ambas são funções do primeiro grau, são funções afins, certo? A função afim, ela também pode ser escrita assim, ó. Pode ser escrita assim, ó. Y é igual a 2x. Mas, professor, cadê o outro valor? Ora, temos o seguinte, ó. O valor de A aqui seria 2 e o valor de B seria 0. Pois é, seria 0. É uma forma da gente também representar uma função do primeiro grau. Também a gente viu na outra aula, essa parte aqui do B a gente viu bem direitinho na aula anterior, mas aqui eu reforço aqui. Ainda naquela aula que a gente viu, da segunda-feira, nós vimos o seguinte, que dado uma função, por exemplo, uma função aqui qualquer, dado uma função y é igual a 4x menos 8, eu só posso obter o valor de y se eu conhecer algum valor de x. Por exemplo, ó, se x for igual a 1, quem será o valor de y? Fica nítido aqui que o valor de y depende do valor que eu escolher para x, tá? Assim como o valor de x vai depender do valor que eu escolho para y. Essas duas variáveis, x e y, elas são dependentes uma da outra, tá? Por exemplo, se x for igual a 1, quem é y? É o típico caso que está mencionado aqui na apostila. Esse caso aqui, ó. Saber y conhecendo x. Pois bem, se x for 1, y é igual a 4 vezes 1 menos 8. Y é igual, 4 vezes 1 é 4, menos 8, tá? Ora, vai ficar y é igual, repare aqui que os sinais são diferentes, pessoal, ó. Repara que os sinais são diferentes.
o sinal do 4 é positivo, o sinal do 8 é negativo. Neste caso específico aqui, ó, o que é que a gente faz? A gente subtrai, 8 menos 4 é 4, e preserva o sinal do maior número. No caso, y é menos 4. Então, teremos o ponto 1, que foi o valor de x que a gente escolheu, e menos 4, que foi o valor de y, que a gente não escolheu, a gente achou, tá? Então, o valor de 1, sempre você coloca assim, primeiro você coloca o valor de x, e depois você coloca o valor de y. Temos um ponto aqui. Ora, podemos pensar assim também, ó. Eu vou copiar novamente aqui a nossa função, que é y, aqui mesmo, y é igual a 4x menos 8. A gente pode copiar de novo aqui, ó. Y é igual a 4x menos 8. Eu quero o contrário agora. Eu quero saber quem é y se o valor de x, por exemplo, for 8. Se o valor de x for 8. Perdão. É o contrário, né? É o contrário. Nesse caso aqui, eu quero saber quem é x. Eu não sei quem é x quando y for 8, né? Do jeito que eu estava fazendo, era o mesmo caso que eu tinha retratado anteriormente. Eu dou um valor para x e descubro um valor para y. O que eu quero agora é o contrário. Eu não tenho um valor de x, mas tenho um valor de y. Então, veja, no lugar do y, eu ponho 8, que vai ser igual a 4x menos 8. Então, ó, o que é que eu posso fazer? Eu posso transferir esse 8 lá para o outro lado. Repara só. Se eu transferir esse 8 para o outro lado, como ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Vai ficar assim, ó. 8, que é esse 8 aqui, mais esse outro 8 que está vindo de cá, tá? Mais 8 igual a 4x. 8 mais 8 é 16. 16 é igual a 4x. Eu posso fazer essa troca aqui, gente, ó, sem prejuízo de sinal. Eu posso trazer esse 4 aqui lá para o outro lado da igualdade. Vai ficar assim, ó, 4x igual. E posso colocar esse 16 desse outro lado aqui, sem prejuízo de sinal, tá? Então, a nossa continha ela vai ficar assim, ó. 4x é igual a 16. O 4 está juntinho aqui do x, ó. Ele vai ser dividido pelo 16. Vai ficar assim, ó. X, você vai deixar x sozinho. 16 já está lá do outro lado. Permanece. Esse 4 aqui vai vir para baixo de 16. Ele vai ser dividido, ó. Vai ficar assim, então. E nós sabemos que 16 dividido por 4 é 4. Pronto. Tá aí, ó. Para só. Tá aí o nosso pontinho, ó. Então, para que y seja 8, o valor de x tem que ser 4. Bacana, né? Mas, professor, a forma como você fez essa passagem aqui foi um pouco diferente de como você fez na outra aula. Verdade. É porque existem várias formas da gente fazer. Imagina só o seguinte, vamos pegar esse trecho aqui, que a gente resolveu dessa forma, e vamos procurar resolver como da aula anterior. Veja só, vou pegar esse trecho aqui e vou resolver também de outra forma. Vai ficar assim, ó. Vou pegar aquele trecho lá, tá? Eu vou pegar o 8, que é igual a 4x menos 8, tá? Ora, eu vou pegar esse cara todinho e passar para o lado esquerdo da igualdade. Vai ficar assim, ó, sem prejuízo de sinal, ó. 4x menos 8 é igual a 8. Eu só fiz rodar. É como se eu tivesse, ó, essa canetinha aqui e eu fizesse isso. Eu não mudo, ó, tá? Se 8 é igual a 4x menos 8, então 4x menos 8 é igual a 8. Tá bom? Então fica assim, ó. O restante do processo é igual, que a gente viu, ó. Passa esse 8 para esse lado aqui, ele está negativo, ele vai positivo, vai ficar assim. 4x é igual a 8. Esse 8 aqui
é esse 8 aqui, mais 8. E esse 8 aqui é esse 8 aqui. Bom, gente, então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. 4x vai ser igual a 8 mais 8, 16. X vai ser igual a 16 dividido por 4. X vai ser igual a 4. Pronto. Então, eu vou ter o ponto 4 e 8. Bacana, né? Da nossa função. Assim, a gente vê como é que funciona essa parte aqui que está escrita na apostila. Deixa eu apertar esse carinha aqui. A gente vê aqui essa parte que está na apostila, de saber x conhecendo y. Aí vem a questão, professor, então como é que o gráfico dessas coisinhas elas se comportam? Bom, vamos procurar entender como é que a gente coloca esses caras todos no gráfico, né? Eu vou limpar aqui a tela, tá bom? Para a gente começar do zero. E eu vou tentar escrever um gráfico qualquer. Suponha, vamos fazer o seguinte, ó, vamos desenhar o gráfico, vou usar aqui a caneta preta, vamos fazer aqui o gráfico da função y é igual a, sei lá, vou botar aqui 2x, usando valores sempre pequenos para facilitar as contas, tá? 2x menos 4. Vai ser essa função aí, 2x menos 4. Vamos procurar fazer o gráfico da função 2x menos 4. Olha só. Eu posso dar vários valores para x, tá? Eu vou dar aqui um monte de valores para x. Sei lá, veja só. Nessa coluna aqui, vou fazer um carinho assim, vou fazer uma tabela. Fazer uma tabelinha assim, ó. Aqui eu vou colocar os valores de x, tá? Aí aqui eu vou colocar a minha função, que é 2x menos 4. E aqui eu vou colocar os valores que eu for achando para y, tá? Veja, aqui eu coloco os valores de x que eu vou dar, eu que dou qualquer valor. Aqui dentro eu vou calcular e aqui eu coloco a resposta que eu achei, tá? Eu vou dar aqui alguns pontos. Imagine o seguinte, imagine que o que é que acontece se o valor de x, por exemplo, for menos 1. Começa com valor negativo. Se o valor de y for menos, o valor de x for menos 1, vai ficar assim, ó, y vai ser igual a 2 vezes menos 1. Repare que o menos 1 é o x que você está dando. Então, quando você for multiplicar o x por 2, como o seu valor é negativo, é bom que você coloque ele entre parênteses, tá? Só para você não confundir quando for fazer o jogo de sinal. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, que é o valor de x, menos 4. Vamos fazer essa continha aqui do lado, para a gente ver como é que fica, tá? Eu vou repetir, então, ela aqui, ó. Y vai ser igual, repare, ó, mais vezes menos, 2 vezes 1, 2. Menos esse 4 aqui, ó. Tá? Então, fica, ó, y é igual, sinais iguais, soma, 2 mais 4 é 6, e preserva o mesmo sinal. Então, o resultado desse carinha aqui, ó, vai ser menos 6, resultado dele, e aí eu vou e coloco menos 6 aqui, tá? Deixa eu passar aqui a borracha, esse carinha aqui, que a gente não vai precisar mais, né? Então, cálculo auxiliar. Pois bem, a gente encontrou aí um valor para y quando x for menos 1. Fizemos aqui essa linha, já encontramos um ponto, eu já vou colocar aqui o ponto, ó. O valor de x é menos 1 e o valor de y é menos 6. Tá? Ó, o valor de y é menos 6. Vamos colocar aqui outro valor, então, né? Vamos seguir. O que é que acontece se x for 0? Se x for 0, você continua. Ó. Y vai ser igual a 2 vezes 0 menos 4. Mas, professor,
Você não colocou 0 entre parênteses. Ah, entre parênteses, do jeito que está aqui, você coloca quando o número é negativo, tá? Quando o número é positivo, ou quando o número é 0, você não precisa. Mais uma vez, vamos fazer que nem fizemos na questão anterior. Vamos resolver essa continha separado aqui, tá? Repare, ó, 2 vezes 0 é 0, menos 4. Ora, pessoal, 0 menos 4 é menos 4. É o próprio menos 4. Então, eu chego aqui, ó, e coloco menos 4. Eu já tenho outro ponto, ó. Então, isso quer dizer que quando x for 0, y é menos 4. Ó, quando x for 0, y é menos 4. Vou usar a borrachinha aqui. Dar uma apagadinha. Então, veja só. O que a gente tem aqui? A gente já tem dois pontos. Ó. A gente tem esse ponto e a gente tem esse ponto. Sempre lembrando, né, pessoal, que primeiro é o x. Ó, sempre lembrando que primeiro é o x, depois é o valor de y, certo? Bom, vamos continuar. Eu dei um valor para x igual a 0, eu vou dizer que meu x agora é 1. Pronto, 1. Pois bem, então façamos. Y é igual a 2 vezes 1 menos 4. Lembra que o x, no lugar desse x aqui, você não vai colocar o número que você está escolhendo? Ó, vamos fazer a continha aqui também, separada, né? Para facilitar a nossa vida. Aqui demais. Vamos fazer a conta aqui do lado, para facilitar a nossa vida. Y é igual. Então, repara nisso daqui, ó, que a gente tem. Y vai ser igual, ó, 2 vezes 1, 2 menos 4. Ó, sinais diferentes, a gente subtrai e preserva o sinal do maior módulo. Tá vendo? Ó? Y é igual a menos 2. Tá bom? Então, aqui eu já tenho o valor de y, certo? Já tenho o valor de y, que vai ser menos 2. Então, eu vou ter o ponto. Qual foi o ponto mesmo? Eu escrevi 1, né? Pronto. Então, eu vou ter o ponto 1 e menos 2. Eu já tenho 3 valores aqui. Professor, como é que eu sei quantos pontos eu devo botar? Uma boa pergunta. Mas antes de responder essa perguntinha aí, vamos colocar mais pontos aqui, e aí a gente vai poder entender melhor, tá? Vamos continuar aqui, eu vou colocar mais uns 2 pontos aqui, tá? Eu tô no 1, eu vou para o 2 agora. O que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 2 menos 4, não é? Repara lá a função original quem é, ó. No lugar do x, eu ponho 2, tá? Sempre assim. Sempre assim, tá? Então vai ficar, ó. Vamos fazer uma continha aqui do lado, né? Y vai ser igual. Repara só. 2 vezes 2, quanto é, gente? 4, né? Menos esse outro 4 aqui. Ora, e quanto é 4 menos 4? 0, né? Então, eu vou ter um ponto aqui. Ó. Eu vou ter 2, que é o valor de x, e eu vou ter 0, que é o valor de y. Bacana, né? Como eu disse que ia dar mais um ponto, como eu estou no 2, eu acho que eu vou dar um valor de 3 agora, né? Para continuar a nossa continha. E se x for 3? Y vai ser, novamente, ó, lembra lá a função quanto é? A função é 2x menos 4. Então, eu vou multiplicar o x por 2, né? Vou multiplicar o x por 2. Por esse 2 aqui, ó. Vai ficar 2
vai ficar 2 vezes 3 menos 4. Fazendo a continha aqui na lateral, vai ficar, ó. Quanto é 2 vezes 3? É 6. Menos 4. Se repete o menos 4. Olha só. Mais uma vez, temos um valor positivo e um valor negativo. Sabemos que sinais diferentes, subtraímos, 6 menos 4 é 2, e preservamos o sinal do maior número. Como o maior número é 6, e 6 está positivo, o valor de 2 é positivo. Então, vamos ter aqui o número 2, né? Poxa vida, aqui eu esqueci de pôr, né? Nosso y era 0. Nosso y era 0, então temos um x2 e um y0. Nesse caso aqui, pessoal, ó, o nosso x é 3 e o y que foi gerado é 2. Legal, né? Pronto, aí tá os pontos da gente, ó. Eu vou afastar aqui um pouco, vou reduzir um pouco aqui o tamanho para que a gente possa visualizar melhor e vou apagar essas continhas extras que fizemos aqui ao lado. E eu vou fazer o seguinte para a gente entender melhor. Olha só. Esse ponto aqui eu vou chamar de A maiúsculo. Esse aqui eu vou chamar de B maiúsculo. Esse eu vou chamar de C. Esse eu vou chamar de D. E esse eu vou chamar de E. Tá bom? Todos esses pontinhos aí. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Pronto. Tá aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar o plano cartesiano aqui, tá? Como para eu desenhar aqui vai dar um certo trabalho, eu vou trazer um eixo, eu vou trazer um plano cartesiano diretamente aqui do GeoGebra, tá? Estou aqui abrindo o GeoGebra. Cadê? Estou abrindo aqui o GeoGebra vai abrir, e aí eu vou pegar o plano dele e jogar aqui. Está demorando. O que aconteceu? Vou tentar abrir por aqui, pela desktop. Parece que aqui ele está dando algum problema. Para abrir. Claro que no papel vocês usam régua, vai dar tudo certinho, tá? Deixar o GeoGebra abrir. Tá aqui, ó. GeoGebra. É um programinha. O que é que eu quero desse programinha? Eu só quero isso aqui, gente. Eu quero isso aqui, ó. Só isso aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou recortar. Eu vou recortar esse carinha aqui para botar lá, tá? Claro que existem outras maneiras de fazer, eu vou mostrar como é que são essas outras maneiras, tá bom? Eu quero este rapazinho aqui, ó. Acho que até aqui tá bom. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero um papel milimetrado para evitar qualquer tipo de erro. Vou chegar aqui no quadro, ó, e vou colar. Olha ele aqui, aquela figura lá, que eu peguei no estante, ó. Olha que bacana. Eu coloquei ela aqui. Então, vamos lá. Observe o seguinte, esse eixo aqui é o eixo do Y, não esqueçamos, né, gente? Esse eixo aqui é o nosso Y. Ó, esse eixo aqui é o nosso Y e esse eixo aqui é o nosso X, tá? Ó, quando o X for menos 1 tá aqui, o nosso Y vai ser menos 6. Deixa eu ver, ficou pouco, né? Ficou até o menos 4 só. Deixa eu ir lá, deixa eu apagar aqui, tá? Vou tirar esse carinha daqui. É até menos 6. Vou diminuir aqui um pouco a tela, tá? Diminuir um pouco a tela. Apareceu menos 6 aqui embaixo, ó. Vou diminuir mais. Vou fazer o mesmo processo aqui do recortar.
Vou recortar aqui o meu eixo. E aí eu vou colar aqui. Certo? Eu vou apagar esse rapaz e eu vou colar esse outro aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse aqui está mais completo. Esse vai até o 6 que eu quero, né? Bem demais, né? Bom. Vamos botar aqui. Tá aqui os nossos pontos. Aqui o nosso eixo. Eu vou colocar aqui do lado para a gente estar vendo. Pois bem. Então aqui a gente tem o valor de menos 1 para x. Olha o valor de menos 1, que era para estar aqui, né? Aqui é menos 2, a diferença ficou muito grande, mas o menos 1 está bem aqui. Vamos pegar de novo, para deixar ele com distância de 1 em 1, né? Que é melhor para a gente. Ficou com distância aqui ruim, ficou com distância chata. Eu quero ele com a distância de 1 em 1, tá? Então eu vou chegar aqui. Vou colocar a distância da malha de 1 em 1. Eixo X. A graduação aqui, a distância, eu quero de 1 em 1. Tá? E o eixo Y, a distância, eu também quero de 1 em 1. Pronto. Aqui. Pronto. Até vai até o menos 6, né? Aqui embaixo. De novo, de novo, de novo. Vou fazer aqui o processo. Até o menos 6, pronto. Copiar aqui. Chegar aqui na tela. Colar. Aí, danado aqui. Ops. Acho que aqui dá para a gente fazer, né? Pronto. Agora vai. Agora vai. Então, devemos nos lembrar do seguinte. Esse eixo aqui é o eixo Y e esse eixo aqui é o eixo X, tá? Nesse ponto A, nós temos menos 1 e menos 6. Ó, menos 1 é o valor de X e menos 6 é o valor de Y. Aí eu chego aqui, ó, menos 1 até menos 6, marco. Vamos pegar aqui a régua. Aqui tá a régua, ó. Então eu tenho aqui ó, o valor de menos 1. Opa. 90 graus. Ó, eu tenho o valor de menos 1 que está aqui, pessoal. Ó. Eu vou usar uma caneta vermelha. Menos 1 vai ligar com menos 6. Eu vou pegar essa régua aqui novamente, ó. 0 graus. Opa. 0 graus. E eu sei que 0 graus está alinhado com menos 6, né? Acho que eu não preciso de pôr essa régua aqui. Agora, deixa eu ela aqui do lado, porque tá fácil. Todo mundo tá vendo que menos 6 está aqui, né? Ó. Aí eu chego aqui, ligo com menos 6 e faço um pontinho aqui, ó. Pessoal, ó. Diminuir aqui um pouquinho. Diminuir um pouco aqui o zoom. Pronto. Ó, aí eu faço um pontinho aqui, ó. Olha. Mas quem é esse pontinho aqui? Que está ligando com menos 6 é o ponto A. Esse cara aqui, gente, ó, é o nosso ponto A. Tá bom? Quem é o próximo ponto? O próximo ponto para X é 0. Olha onde 0 está. Esse 0 tanto faz parte do X como faz parte do Y. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar o 0, que é o valor de x, com menos 4. 0, que está aqui, ó, 0 e menos 4. Então, eu vou botar a bolinha no menos 4, ó, aqui, pessoal, ó, aqui. Vermelha, né? Aqui no menos 4, ó. Viram direitinho? Eu vou repetir de novo esse passo aqui. Esse carinha aqui, ó.
esse carinha aqui é que é o nosso ponto. Certo? Ó, nosso pontinho aqui, ó. Quem é esse ponto aqui? É o ponto B. Então, esse cara aqui é o nosso ponto B. Ó, no próprio menos 4, porque é 0, repara, é 0 que está no eixo X, que está ligando com menos 4. Professor, se fosse 0 e 2, se fosse 0 no X e 2 no Y, você ia marcar aqui, ó, o pontinho aqui. Bom, vamos para outro ponto. O outro ponto, o valor de X é 1, está aqui, e o valor de Y é menos 2. Então, a gente tem 1 e menos 2. Então, seguindo aqui, ó, o vermelhinho, 1 está aqui, menos 2 está aqui. Então, eu vou desenhar a bolinha aqui, ó, tá? A bolinha aqui. Quem é esse ponto, pessoal? Esse ponto aqui, que é 1 e menos 2, é o valor de C. Espera aí, pessoal, eu cometi um grande erro. Só um instante, tá? Esse valor aqui tá certo, mas esse valor aqui tá errado, tá? Eu vou usar aqui a borracha. Apaguei. Professor, tá errado. Tá. Desculpa. Olha só. Não é X e não é Y? O menos 4 não é Y? Por que eu coloquei ele no X? Aqui não é o eixo X? Pois bem, é 0 que está aqui e menos 4, pessoal, que está aqui. Menos 4 não é Y? Pois bem, eu vou e coloco, boca vermelha, né? Eu vou e coloco menos 4 aqui, ó. Ah, agora sim, que esse aqui vai ser o nosso ponto B. O nosso ponto C está correto, porque é 1 e menos 2, ó. O nosso ponto D vai ser 2 e 0. Quem é 2? 2 é o X, que está ligando com 0. Professor, então eu vou marcar a bolinha aqui no meio? Não. No meio você marcaria se o ponto fosse esse aqui, ó. 0 e 0, que é a origem. Nesse caso aqui do 2 e 0, você vai ligar o 2 com 0, é como se você estivesse fazendo o seguinte, olha, ande 2 metros para a direita, é como se eu dissesse isso para você. Ó, ande 2 metros para a direita e se deite. Se deite. Você fica com a altura o quê? Imagine que quando você se deita, você fica com a altura 0. Você fica com a altura 0. Então, você vai marcar o ponto aonde? Aqui, ó, no 2. Você vai marcar o ponto no 2, porque a altura desse 2 é quem? A altura desse 2 é 0, pessoal. Repare, a gente está dividindo aqui os eixos X e Y, basicamente no seguinte, no que você anda de lá para cá, de cá para lá, no que você anda na horizontal e do que você pode pular, a sua altura, tá? Então, esse novo ponto aqui, que é 2 e 0, é o nosso ponto D. Aqui, vou marcar o ponto D. E por último, temos um valor de x para 3 e o valor de y para 2. Então, eu tenho 3 e 2. Eu vou e marco aqui ó, 3 e 2. Ah, marcado. Olha como os pontos estão bem alinhadinhos. Sabe o que é que acontece, pessoal? Eu vou botar aqui a régua. Aqui é o ponto E, né? Esse aqui é o nosso ponto E. Eu vou botar aqui a régua para a gente não correr risco de desenhar errado. Olha que coisa interessante. Todos os pontos, eles são alinhados. Olha, num ângulo de 64 graus, aparentemente, né? Se eu coloquei tudo certinho aqui, aí eu vou pegar aqui uma caneta, vou pegar a verde e vou desenhar a reta. Olha só como é a minha função. Tá vendo, pessoal? A minha função aqui, pelos pontos A, B, C, D, E. Olha como é a minha função. Repare que quanto mais valores eu der para x, ó, 5 não é maior que 4,
Repare, se eu escolher x para 4, quem é o y quando x for para 4? Ó, repare que o 4 bate bem aqui, não é? Ó, repare que o nosso x está aqui, é 4, e o nosso y lá em cima está dizendo que é 4. Basicamente, ele está falando o seguinte, que quando o x for 4, o y vai ser 4. Será, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos fazer um cálculozinho aqui rápido, para ver se realmente quando o x for 4, o y vai ser 4. Repara, gente, tem y igual a 2, né? 2 vezes x, não é? Mas o vezes que o x que eu estou escolhendo aqui é quem? É 4, né? Vezes 4 menos 4. Olha só, pessoal. Quem é 2 vezes 4? Não é 8? 8 menos 4. Tá. E quanto é 8 menos 4? Se não 4. Pois bem. Quando você faz esse desenho aqui no plano cartesiano, que é esse cara aqui, e as suas medidas estão todas corretinhas, todas bonitinhas, você sabe os outros pontos só olhando. Repare que à medida que eu vou crescendo os valores de x, quando eu vou marcar lá com o valor de y, que no caso aqui o mapa não dá, porque ele é pequeno, essa reta tende a crescer, 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 não é? Pois bem, essa daqui é uma forma de você fazer o gráfico. Professor, mas é muito difícil, muito complicado. Não é. Eu resolvi escolher esse método aqui para mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no GeoGebra, para a gente poder visualizar melhor. Eu vou colocar a função novamente, eu já esqueci quem é a função. 2x menos 4. Vou colocar aqui ela, tá? 2x menos 4. Olha ela aqui. Tá vendo? Repara no seguinte, pessoal. Repara que essa função passa pelo 2 e passa pelo menos 4. Pessoal, sempre, sempre, sempre o valor de b, que é esse rapaz, vocês se recordam? A função do primeiro grau não é escrita assim, ax mais b. O valor de b, que no caso aqui é menos 4, essa reta aqui, que caracteriza uma função do primeiro grau, sempre vai passar no b. Olha como ele está passando no b aqui, ó, que é menos 4. E esse b sempre vai estar no y. Professor, mas o x agora foi no 2. E a lá na função também é 2. É sempre assim? Não, não é sempre assim. O valor de A, nesse caso, coincidiu, mas nem sempre, tá? O valor de B, sim. O valor de B sempre vai ser o seu y, tá certo? A sua reta, ela sempre vai passar no eixo y, no valor de B. Se B for 0, essa reta vai passar aqui, ó, no centro. E a gente vê com mais detalhes isso aí, tá bom? Pois bem. Existe outra forma de fazer o gráfico, professor? Existe. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse rapaz que a gente acabou de fazer com o GeoGebra, ó, essa função aqui. Repara no seguinte, gente. Não adianta. Qualquer valor de x que você escolher, olha como eu vou dar um zoom nessa função. Eu vou dar um zoom nessa função. Bem grandão, ó. Como eu já havia dividido ela de 1 a 1, eu vou mudar aqui de novo os valores de x. Eu vou mudar, ó. Eu vou deixar a graduação qualquer, para a gente poder ver mais coisas. Ver mais números. Pronto, olha só. Olha só para isso. Assim, tá aqui, olha só. Repara nisso aqui, ó. Repara nisso aqui, ó. Olha, pessoal. 1,5. Vamos dar um zoom, vamos dar um zoom, vamos aumentar esse cara, vamos aumentar esse cara. Olha só. Olha só. Menos 2,3. Tá ligando com alguém lá em cima. Com alguém lá no X, que tá muito grande. Olha só. O menos 0,1, que liga com alguma coisa aqui. Enfim, o que eu quero dizer, acho que eu não tive muito bem sucesso aqui, é o seguinte, ó, eu quero falar o seguinte, não importa o valor que você escolher para x. Você pode escolher 0,0001. Você não vai encontrar um y?
Quando você for ligar o seu x com o seu y, ele vai estar aqui em cima dessa reta. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se você escolhe um x, sei lá, menos 0,000001, você não vai encontrar um y para esse x? Quando você ligar o x com o y, vai cair nessa reta. Em outras palavras, todos os x's que você escolher, você vai achar um y. E todos esses pontos, que são infinitos, vão estar nessa reta. No passado, existia um matemático muito famoso. Deixa eu lembrar aqui qual é a função. 2x menos 4, né? Vou anotar aqui essa função, que eu sou muito esquecido. 2x menos 4. Muito famoso, que desenvolveu um livro que por muito tempo, não sei se ainda é atualmente, talvez, foi o segundo livro mais lido na história da humanidade, que foi Os Elementos de Euclides. E Euclides dizia o seguinte, ó, sobre a geometria. Deixa eu apagar aqui a tela. Euclides dizia o seguinte, ó, por um ponto passam infinitas retas, mas por 2 pontos passa somente uma reta. Captaram? O que eu quero dizer é o seguinte, toda função do primeiro grau é uma reta. Opa! Toda função do primeiro grau é uma reta. Se é uma reta, eu preciso de quantos pontos para fazer? Isso mesmo. 2 pontos. Botei 2 pontos. Você pode, se você for colocar todos os pontos que existem para fazer uma reta, você vai completar 100 anos, você vai ter um filho que vai ter 100 anos, um neto que vai ter 100 anos, um tataraneto que também vai ter 100 anos, e ninguém vai completar a tarefa de fazer essa reta com todos os valores que existem, porque eles são infinitos. Mas ao invés de você fazer aquele cálculo todo, lembra? Aproveitar aqui e voltar. Lembra esse tanto de número que a gente colocou aqui, ó? Menos 1, 0, 1, 2, 3, para poder fazer essa reta aqui? Você só precisa de 2 pontos. 2 pontos, professor? É, só de 2. Quer ver? Um jeitinho bem fácil de fazer esse cara. Ó, lembra da função? Que é essa daqui? 2x menos 4. Você só precisa de 2. 2 pontos. Escolha pontos fáceis. Vou fazer o seguinte. Se x for... Vamos botar aqui. Se x for, a gente já calculou alguns lá, né? Vamos fazer o seguinte. Se x for... Sei lá. Botar aqui. Pronto. Se x for 4. Se x for 4, y vai ser igual a 2 vezes 4 menos 4. Y vai ser igual, 2 vezes 4 é 8, 8 menos 4. E a gente sabe que 8 menos 4 é 4. Então, já tem um primeiro ponto, né, pessoal? Eu já tenho o ponto 4 e 4. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora, de novo a função, 2x menos 4. Agora eu quero fazer o seguinte, se x for 5, você pode usar qualquer valor para x, tá, pessoal? Se x for 5, y vai ser 2 vezes 5 menos 4. Y vai ser 10, que 2 vezes 10 menos 4. Y vai ser igual, 10 menos 4 é 6. Logo, você vai ter o ponto 5 e 6. Esses 2 pontinhos aqui, 4 e 4, e 5 e 6, são o suficiente para você desenhar o seu gráfico. Tá, vamos lá? Vamos tentar desenhar o gráfico novamente. Eu vou colocar de novo aqui o meu eixo cartesiano, né? Claro que quando vocês forem fazer de vocês, é bom fazer com a régua, direitinho. Os pontos que a gente escolheu foram 4. Os pontos que a gente escolheu, né? Foram 4 e 4. Deixa só eu anotar aqui.
Aqui não tem 6, ó. Nesse cara aqui não tem 6. Eu vou tirar esse rapaz. Ele não precisa, dá pra gente fazer sem ele, tá bom? Eu vou tirar ele. 4 e 4 e 5 e 6, né? Os pontos que a gente escolheu. O que a gente vai fazer? De uma maneira grosseira aqui, que eu não estou usando regra, vamos fazer aqui, ó. Esse aqui é o nosso eixo Y. Esse aqui é o nosso eixo X, tá? Repare, ó. Eu tenho 4 e 4. Suponha que eu tenho um 4, que o meu 4 é aqui. Suponha que o meu 4 é aqui. Obviamente, o outro 4, que é no Y, tem que ter mais ou menos a mesma distância, né? Suponha que o outro 4 é aqui. Ora, eu vou ligar esse 4 com esse 4. Eu ligo direto assim? Não, porque o plano é cartesiano, ele é retangular, tá? Você vai fazer o seguinte, vai fazer uma reta assim e outra reta assim, tá? Aí você desenha um pontinho aqui. Pronto. 4 e 4. E o outro ponto é que está logo depois do 4, e o 6, que está 2 unidades desse outro 4 que está no Y. Vou colocar ele mais ou menos aqui, e aí você vai ligar, tá? O seu 6 com o seu 5. E aí você criou outro pontinho. Tá aí, pessoal, ó. Facinho, facinho. Como Euclides falou, por 2 pontos passam apenas uma reta. Agora tem um problema. Esses 2 pontos que nós escolhemos, se você não fez a distância certinha aqui, não é o meu caso, eu fiz um esboço totalmente fora de escala, tem um probleminha, né? O probleminha é o seguinte, quem vai me garantir que a reta não está passando aqui por cima? Isso aqui, gente, ó. O que vai me garantir que a reta não vai estar passando aqui, ao invés de aqui? O que me garante que ela vai estar passando por cima e não por baixo? Isso contando que você desenhe, faça um gráfico sem uma escala muito adequada, né? Se você usar uma escala, como aqui a do GeoGebra, que a gente fez na estante, se você usar uma escala com régua, tudo bonitinho, tudo direitinho, aí você sabe, não, tudo bem. Aí você pode desenhar a sua reta, que ela não vai ter problema. Mas suponha que você está usando na mão e você não é uma pessoa que tem uma escala, não tem um olho muito bom. Como é que faz isso? É aí onde está. Desses infinitos pontos que essa reta ela pode ter, você precisa escolher 2, né? Agora, escolha os 2 melhores pontos. Sabe quais são os 2 melhores pontos que a gente escolhe? Esse aqui, ó. Vê bem quais são os 2 melhores pontos. São esses aqui. Vamos botar esse cara aqui do lado. Ó, vamos relembrar a nossa função. Y é igual a 2x menos 4. Pessoal, nós não temos 2 valores. Não temos o x e não temos o y. Pois bem, uma hora eu vou dar um valor para x e vou achar o y. E outra hora eu vou dar um valor para y e vou achar o x. Professor, mas pode ser qualquer valor? Não. Pense bem. Pense bem comigo. Aqui é 2x menos... Qual foi a função? Sou muito esquecido. 2x menos 4, né? 2x menos 4. Aqui é a função 2x menos 4. Tá aqui, ó. 2x menos 4. Vou apagar esse cara aqui. Esse cara aqui tá atrapalhando. Pronto, ó. Y é igual a 2x menos 4. Eu quero fazer ela de um jeito diferente. Eu preciso de 2 pontos, como nós já vimos anteriormente. Mas existem 2 pontos que são muito confiáveis. E você acerta na hora, tá? Vamos relembrar aqui o plano cartesiano? No plano cartesiano, não é assim, pessoal? Ó, nós temos um Y e nós temos um X. Não é? Pois bem, eu não sei que a minha função
quando ela é do primeiro grau, que nem essa daqui, ela não é uma reta, essa reta pode passar aqui, essa reta pode passar aqui, essa reta pode passar pelo meio, essa reta pode passar aqui descendo, essa reta pode passar aqui descendo, essa reta e essa reta pode passar aqui pelo meio. E agora? Como é que eu sei? É aí onde entra alguns detalhes muito importantes da função, tá? Mas não se preocupe, não é nada difícil. Não é nada difícil. Vamos imaginar a seguinte situação. Basicamente, você tem duas situações. É, professor? Duas? É, duas. Você tem duas situações, basicamente, aqui para você analisar, tá? Repare que a minha reta ela pode ser assim, subindo. Ela pode ser assim, subindo. Ou ela pode ser assim, descendo, não é? De qualquer forma, tanto quem sobe como quem desce não tem que passar por Y e não tem que passar por X? Repare, não tem que passar por X e não tem que passar por Y? Não é? Repare, que outras possibilidades existem? Ou outra possibilidade seria passando no meio, né? No meio não foi muito adequado. Seria, Ave Maria, passando no meio assim ou assim, não é? Passando no meio. O que difere é que uma está descendo e a outra está subindo. Uma está descendo e uma outra está subindo. Como é que eu vou saber, se eu der 2 pontos aqui, como é que essas retas elas vão se comportar? Pois bem, simples. Deixa eu apagar aqui. A gente não sabe que a função afim ela é escrita assim, então ela tem que passar em algum lugar no eixo X e ela tem que passar em algum lugar no eixo Y. Para que um ponto, olha só, gente, presta atenção aqui, ó. Presta só atenção aqui. Vê bem, ó. Presta atenção aqui. Se eu tenho um plano cartesiano, esse aqui é o meu Y. Esse aqui é o meu X. Eu tenho uma reta aqui que é uma função de primeiro grau. Ela passa aqui em Y, ela passa aqui em X. Certo? Se ela está passando aqui, ela está sendo. Alguém tá ligando com ela, não é? Por exemplo, se aqui for 1 e aqui for 3. Eu não liguei o 1 com o 3 e criei o pontinho e passou na reta? Não foi? Então, quem é o X para que esse ponto aqui exista? O X vai ser exatamente 0, pessoal. O meu X para esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, o meu ponto é 0. E esse cara aqui, que eu estou chamando de B? Ele tem um valor, não é? Digamos, 2. Para X, ele é 2. E para Y, repare que o meu Y aqui vai ser 0. Vamos deixar de enrolação e vamos falar logo. O que eu quero falar logo aqui? Né? Vamos deixar de enrolação e vamos falar logo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Diminuir aqui a função. É isso aqui que eu quero falar, ó. Veja bem, você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim. Você vai supor que x é 0. Você vai supor que x é 0, tá bom? Fazer assim, ó. Se x for 0, é muito fácil. Y é igual a 2 vezes 0 menos 4. Y vai ser igual, 2 vezes 0 é nada, nada menos 4 é menos 4. Beleza? Que ponto você tem? Que ponto aqui você tem? Você tem o ponto 0, que é x, e menos 4, que é y. Tá aqui, ó. Esse é o seu ponto A. Tá? Esse é o seu ponto A. Vamos botar aqui para o lado. A gente bota aqui para o lado. O que foi que a gente fez? A gente supôs que x era 0. Agora você vai fazer o contrário, tá bom? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai supor o contrário. Se
eu vou copiar a função, y é igual a 2x menos 4. Você vai dizer agora que y é 0. E aí você acha o x. Se y for 0, quem vai ser seu x? Faço novamente. Eu vou ter aqui, ó, ao invés de escrever y igual a 2 vezes 0, você vai escrever 0 é igual a 2x menos 4. Porque você vai substituir 0 no lugar de y. Ó, no lugar desse y, você vai escrever 0, que foi o valor que você deu para ele, é igual a 2x menos 4. Tá? Lembra daquele comandinho que a gente aprendeu na outra aula? E nessa daqui? Basta que eu coloque esse carinha aqui todo desse lado igual a 0, sem prejuízo de sinal. Tá? Aqui vai ser 2x, traz esse 4 para o outro lado, ele está negativo, ele vai positivo. Esse 2x aqui, ó, o x vai ficar sozinho, o 4 já está do outro lado, e esse 2 vai para baixo, 4, certo? E aí a gente vai ter, ó, x vai ser igual, 4 dividido por 2, 2. Então, vamos ter um outro ponto, né? E esse ponto, ele vai ser primeiro o x, depois o y, sempre, né? Vai ser 2 e 0. Pronto. Este é o nosso ponto B. Olha que bacana. Este é o nosso ponto B. Tá? Então, nós temos o ponto A e o ponto B. O ponto A é 0 e 4. Deixa eu organizar aqui isso direito, né? O ponto A é 0 e 4. E o ponto B é 2 e 0. Eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano. Ó. Vou fazer aqui o desenho dele. Tá? Esse é o meu x e esse é o meu y. Tá aí, ó. Eu tenho 4 e 0. Eu tenho 0 e 4. 0 está no x, ele vai estar aqui, ó, o 0. Se lembra que o 0 está aqui, pessoal? Ó, o 0 é o centro e 4. Mas 4 é quem esse 4 aqui? Lembre-se sempre que primeiro é o x, depois é o y. Tá? E depois é o y. Eu vou botar esse 4 aqui, pessoal. Porque o 4 está no y. Vou dizer que o 4 está bem... 4 não, menos 4, né? Vamos olhar lá na equação. Menos 4, ó. Copiando errado. Se copiar errado, vai dar errado, né? Aqui é menos 4, pessoal. Ó, menos 4. Se é menos 4, esse 4 aqui está errado, né? Então, eu vou botar ele aqui embaixo, ó. Vou botar o 4 aqui embaixo. Menos 4. E aí eu vou ligar 0 com menos 4. 0 com menos 4. Então, eu vou ter uma bolinha aqui, ó. Menos 4. Como a gente já sabia. E B é 2 e 0. 2 que está no x e 0. Então, eu vou colocar 2 aqui. 2 está aqui. E a bolinha vermelha está aqui. Pronto. Acabou. Você chega aqui, ó. Você chega aqui, ó. Perceba, como a gente aprendeu por Euclides, que por 2 pontos passam apenas uma reta, e aí você, ó, criou a sua reta. Você criou o seu gráfico. Tá? Gráfico passando por 2 e menos 4. Observe aqui. Observe aqui como ele vai passar realmente por 2 e 4. Pessoal, ó, por 2 e menos 4. Ó, função aqui no GeoGebra, ó, tá vendo, ó? Ele tá passando aqui por 2 e menos 4. Não tem erro. Não tem erro, tá? Não tem erro, não se preocupe. Vamos fazer agora esse gráfico, um outro gráfico, só que de uma maneira bem mais rápida. Vamos apagar aqui tudo.
Vamos aprender a fazer isso aqui rapidinho? Pois é, vamos fazer rapidinho. Imagine que y, deixa eu dar um zoom aqui para a linha ficar mais grossa, né? A linha vai ficar mais grossa. Então, imagine o seguinte, que você tenha o y é igual, vamos botar aqui 3x menos 9. Pessoal, simples, fácil de fazer. Primeiro você vai dizer que x é zero. Se x for zero, y vai ser igual 3 vezes 0 menos 9. Y é igual 3, y é igual 3 vezes 0 é 0, menos 9. Ora, bolas, 0 menos 9 é quem? Menos 9. Então, eu vou guardar aqui, eu vou chamar de ponto A. Meu ponto A vai ser 0 e menos 9. Tá, ó. 0 e menos 9. Beleza. O que é que você vai fazer agora? O contrário. Você vai dizer que y é que é 0. Aí, no lugar desse y aqui, ó, você vai colocar 0, né? Sua função, né, y é igual a 3x menos 9, 0, que é y, vai ser 3x menos 9. 3x menos 9 é igual a 0. 3x é igual a 9 positivo, porque quando você joga esse 9 para o outro lado, ele vai mudar o sinal, não é? Então, vai ficar x igual a 9 dividido por 3. Ó, pessoal, nada de x é igual a 9 menos 3, tá? Porque esse cara aqui é 3x e não 3 mais x, certo? E aí a gente sabe que 9 dividido por 3, vou ajeitar aqui esse 9, é igual a 3. E aí nós temos o nosso ponto B, que é 3 e 0. Beleza? Olha que bacana. Então, vou colocar aqui novamente o ponto, para a gente lembrar. Nosso ponto A é 0 e menos 9. E o nosso ponto B é 3 e 0. Certo? Ó, foram os pontos que a gente achou. Se lembra, se primeiro vem o 0, quer dizer que o menos 9 está no Y. Se primeiro vem o 3 e o outro é 0, quer dizer que o 3 está no X, tá? Mas lembra disso aqui, ó. Esse cara é o X. Esse cara é o X. E esse cara é o Y. Então, quando eu for desenhar aqui, ó. Quando eu for desenhar aqui o plano cartesiano, olha que bacana. Desenhar aqui meu plano cartesiano. Sem régua, sem nada, e vai sair uma perfeição. Esse aqui é o nosso X. Esse aqui é o nosso Y. Observe. Não é 0 no X e menos 9 no Y? Você vai marcar menos 9. Vai marcar menos 9 aqui, é? Se lembre que o menos 9 está embaixo. Ó, você vai marcar o menos 9 em algum lugar aqui. No meu caso, eu vou marcar o menos 9 aqui, tá? Vou marcar o menos... Pronto. Eu vou marcar o menos 9 aqui, ó, o menos 9. Menos 9 aqui. Repare que é 0 e menos 9, tá? Vou ver aqui um pouquinho. Então, quer dizer que o ponto que eu vou criar é aqui, pessoal, ó. É aqui mesmo. Esse é meu ponto A. Quem é meu ponto B? 3 e 0. Ora, se daqui para cá foi menos 9, vamos botar 3 mais ou menos aqui. Não tem sentido você botar 3 aqui, né, pessoal? Como é que 3 é maior que... Como é que a distância de 0? Aqui é 0, né? Você lembra disso? Isso aqui é 0. Como é que a distância de 0 a 3 é maior que 0 a 9? Esse menos 9 só indica que está para baixo. Não faz sentido, né? Não faz sentido você colocar isso. Então, suponha que 3 está aqui. Como é 3 e 0, você marca o ponto aqui. Pronto. Acabou.
Agora aqui só é a gente desenhar a reta e vai para um abraço. Vamos escolher aqui uma retinha vermelha. Passa por esse ponto aqui, eu vou botar a régua. O professor fez tanta coisa sem régua, agora vai botar a régua. É para ficar mais ou menos. É só para ficar marroninho. Pronto. Aí, ó. Aí, ó. Olha que maravilha. Olha que desenho maravilhoso. Acho que eu vou me dedicar às artes agora. Olha que bacana. Essa é a nossa reta, tá? Ó, tá vendo? Essa é a nossa função. Passa por 3 e menos 9. Quer ver? Vamos colocar ele aqui. Vamos esconder esse rapaz. Y é igual a 3x menos 9. Olha. Aí, ó. Como ela aqui está passando por 3. Tá vendo, ó? E está passando por menos 9. Falou de B, ele sempre passa por menos 9. Certo? Sempre, 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 sempre. Vamos para outro exemplo. Vamos para outro exemplo. Vou botar aqui do lado. Vou continuar deixando com a linha grossa, certo? Ó, imagina o seguinte. Imagina o seguinte agora, para a gente desenhar a nossa reta bem mais fácil. Imagina essa daqui. Y é igual a menos x mais 3. Facinho, facinho, né? Você supõe que x é 0. Y é igual a menos x, né? No lugar de x se põe 0. Menos 0 mais 3. Ora, 0 não tem sinal, então esse cara aqui tanto faz. Menos 0 mais 3 é o próprio 3. Então, que ponto eu tenho? Eu tenho 0 e 3. Acabou. De novo, y é igual a menos x mais 3. Então, o que é que eu vou supor agora? Eu vou supor que y é 0. Então, no lugar desse y aqui, eu ponho 0. 0 é igual a menos x mais 3. Então, menos x mais 3 é igual a 0. Menos x é igual a menos 3. Você vai passar esse menos para lá. Olha só, tem um sinal negativo aqui. Todas as vezes que você tiver um sinal negativo na letra, você deve mudar o sinal de todos os termos que tiver na sua expressão, tá? Vai ficar assim, ó. Quem está menos fica mais, quem está menos fica mais. Se fosse assim, ia ser assim. Quem está menos fica mais e quem está mais fica menos. Sim, professor. E se fosse assim, x é igual a menos 3? Eu não preciso, o x está pronto. Se fosse assim, o x está pronto. A letra nunca deve ficar negativa, nesse caso aqui, tá? Eu vou explicar direitinho por que isso acontece, tá bom? Então, o nosso x vai ser igual a 3. Logicamente, teremos o ponto, que nós chamamos de b, que vai ser 3, que foi o valor que deu em x, e 0. Olha que função bacana. 0 e 3, 3 e 0. Olha, 0 e 3 e 3 e 0. Então, vamos desenhar ela aqui, rapidinho. Ó, vamos desenhar ela rapidinho. 0 e 3. Esse 3 está no y. Positivo, ó, 3. E 3 e 0. E o outro está aqui. E o outro está aqui, ó, 3 e 0. Esse aqui é o nosso ponto A. E esse aqui é o nosso ponto B. Para poder deixar assim, né? Pronto. Desenho aqui a linha reta. E acabou. Fácil, né? Notaram uma coisa? Prestem só atenção. Ó. Reparem que esse cara, ele parte de baixo para cima. E esse cara parte de cima para baixo. Oh. Aqui, a nossa função, dizemos que ela é crescente. E aqui, a nossa função, dizemos que ela é decrescente. Pois é, pessoal. É algo muito importante isso daqui. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó. Vamos aos macetes. Os macetes. Olha só, eu estou falando o seguinte, ó.
Se você tem uma expressão do tipo 2x menos 7, essa função aqui, ela vai ser crescente. Ela vai ser, pessoal, ó, ela vai ser desse tipo aqui, ó. Ela vai ser desse tipo aqui, ó. Certo? Sempre, sempre. Ou ela vai passar aqui por cima, ou ela vai passar aqui por baixo. Para a gente saber, a gente vai ter que fazer as continhas e descobrir. Tá bom? Ora, vamos imaginar agora outra situação. E se y for igual a menos 2x menos 7? Neste caso, a nossa função será decrescente. Ó, a nossa função ela será decrescente. Ou seja, se eu tenho aqui, é uma função mais ou menos assim, ó. Tá certo? Ela vai para baixo. Professor, e ela pode vir para baixo por aqui, por cima, né? Ou pode vir aqui por baixo. De qualquer forma, ela vai nessa direção de cá, tá? A crescente vai assim e a decrescente vem assim. Pois bem, esse é um dos fatos mais bacanas. Esse é um dos fatos mais bacanas da função afim. Certo? A função afim ela se comporta dessa forma. Y é igual a ax mais b. Olha só, pessoal. Se o valor de A for positivo, em matematiquês a gente escreve assim. A é maior que zero. Quer dizer que A é um valor positivo. Se a nossa expressão for desse tipo aqui, pessoal, ó, o nosso gráfico vai ser assim. Nosso gráfico vai ser assim, ó. Tem aqui um gráfico, sempre, 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 tá? Ele vai ser assim, ó. Ou ele vai ser assim, tá? O nosso gráfico. Ou ele vai ser assim, tá bom? Ele vai ser assim, ó, para cima. Ou, ainda tem outro ou. Ou ele vai ser, opa, ou ele vai ser, pessoal, assim. Conseguiram pegar a diferença? Olha só, se o valor de A for positivo, o que é que eu quero dizer? Por exemplo, se a função for, sei lá, 7x mais 8, o 7 aqui não está positivo, ele vai ser assim, gente, ó, assim, assim ou assim, tá bom? Para a gente saber qual desses três aqui, existem umas peculiaridades que eu vou falar já já, tá bom? Mas o negócio é isso, ó. Se o valor de A de Y, se o valor de A de Y, ele for um valor positivo, esse valor aqui for positivo, a sua função ela vai ser crescente. A sua função ela vai ser para cima. O valor, ela pode ser para cima aqui, ela pode ser para cima aqui, ou ela pode ser para cima aqui. Beleza? Continuemos. Desculpa. Se o seu valor da sua expressão, ax mais b, deixa eu tomar aqui um pouco de água. Parece que não tem aqui. Então faz o seguinte, ó, A mais B, né? Deixa eu apagar esse cara aqui. Então, se o seu valor de A for menor que zero, você vai ter as seguintes formas de gráfico. Ou o seu gráfico, ó, repare, ou o seu gráfico vai ser assim,
ou o seu gráfico vai ser assim, ou o seu gráfico vai ser assim, tá? Ou o seu gráfico, Maria, vai ser assim, tá? Passando pelo centro, ó. Então, isso pode acontecer. Tá, ó. Então, isso aqui pode acontecer. Pode acontecer isso aqui, ó. Repara, se o valor de A for maior que zero, a sua função pode ser assim, assim ou assim. Se o valor de A for menor que zero, sua função pode ser assim, assim ou assim. Deixa eu botar aqui, a gente dá uma olhada aqui. Tá? Ver se ainda está gravando, está gravando. Então, esse aqui é o comportamento do gráfico. Pela apostila aqui, a gente vê alguns exemplos desse, ó. Vamos lá, aqui, ó, repare. Quando o valor de A é maior que zero, a reta é para cima, tá vendo? Ela pode cortar aqui ou aqui. Ou até no centro, tá? Só que aqui com o valor de B é diferente de zero. Aqui é o seguinte, quando o valor de A é menor que zero, ela pode ser assim ou assim. É a primeira forma. A segunda forma é quando o valor de B for zero. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Tá vendo a função aqui? Essa função quando A for maior que zero, e essa função quando A for menor que zero. Mas quando for A, x mais B. Professor, quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que esses dois casos aqui, eles são dessa forma se o valor de B for diferente de zero. Tá bom? Se for diferente de zero. Acontece o seguinte. Temos a função se A for igual a x. Se A for igual a x sem o valor de B, o que é que acontece? Muito simples. Só existem duas situações, pessoal. Ó, só existem duas situações. Se A for maior que zero, vai acontecer isso aqui. Ó. Acabou. Se A for menor que zero, vai acontecer isso aqui, pessoal. Ó. Vai acontecer isso aqui. E acabou. Tá vendo? Então, zerar aqui essa tela toda, ó. Zerei a tela toda. Vamos lá para o nosso gráfico. Ele está funcionando dessa forma aqui, ó. Aqui tem mais. Então, o que é que acontece? A gente viu no instante. Que y é igual a x mais b, que é como se escreve uma função do primeiro grau, não é? Essa função do primeiro grau, olha só como as retas são, né? Elas podem ser assim. Deixa eu fazer logo todos eles. Né? São essas formas aqui, ó. Pronto. Eles podem se comportar assim. De maneira geral, você tem aí a função, né? De maneira geral, você tem essa função. A função pode ser assim, desse jeito aqui. A função, ela pode ser assim, passando pelo centro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ela pode ser assim, ou ela pode ser assim, pessoal, ó. Repare, todos esses casos aqui, para só, todos esses casos aqui ocorrem se A for maior que zero, tá? Esses dois casos aqui, se A for maior que zero, tá bom? E esse caso aqui em específico, se a função for do tipo igual a B, certo?
Se a função for assim, ó, tá? Vou explicar melhor, vou tirar esses caras aqui do meio, acho que não ficou muito claro. Né? Acho que não ficou aqui assim, né? Botei, não ficou muito claro. Observe só. Esses três casos aqui é quando a função, esses três casos ocorrem quando a função for assim. Y é igual a x mais b e o valor de a for maior que zero. Esse caso aqui, pessoal, ó, esse caso aqui, acontece o seguinte, se y for igual a b e o valor de a for zero, não ter o valor de a, não ter o valor de a. Ao mesmo tempo, vamos botar aqui de novo, y, se a parar com essas situações aqui. Uma, duas, três, quatro. Se A for menor que zero, né? Se A for menor que zero. Pronto. Beleza. Se A for menor que zero, a nossa função pode ser assim. A nossa função... Sempre esqueço de crescer esse cara, né? A nossa função pode ser assim, ou a nossa função pode ser assim, passando aqui no centro, tá? Esse caso, ou ela pode vir aqui. Só que é o seguinte, ó. Esses três casos aqui, 1, 2, 3, esses casos aqui, a nossa função é essa. Y é igual a x mais b com a menor que, tá? Pode acontecer esses três casos. E esse caso aqui é quando o y for igual a b. Tá? Deixa eu ver se eu diminuo aqui os 1 e a gente pega todos os casos. Aí, a gente pegou todos os casos, tá? Deixa eu separar aqui. Pronto, ó. Pode acontecer isso aqui, ó. AX mais B. Isso aqui, claro. Todos esses casos aqui com B. Todos esses casos aqui, ó. O valor de B diferente de zero, tá? O valor de B aqui é diferente de zero. Aqui, já o valor de B, ele é igual a zero. Esse caso aqui e esse caso aqui são atípicos, não são casos que acontecem. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra. Aqui o GeoGebra. Eu vou apagar aqui essa função. Vou apagar aqui também essa função e a gente vai começar. Olha só, eu tenho uma função desse tipo aqui, 3x menos 8. Tá? Tá aí a função, ó. 3x menos 8. Eu sei que o y vai passar pelo 8. A reta vai passar pelo menos 8, lá no y. Tá vendo? Sei disso aí, ó. Tá vendo? E ela tem um valor de A e ela tem um valor de B. Repare que o valor de A está positivo, portanto a reta é para cima. Olha só para essa daqui, essa outra função que eu vou colocar. Y é igual a menos 2x mais 10. Ó, tá negativo para baixo. Ó, tá negativo, é para baixo. Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar y é igual a 2x, positivo para cima, só que passando no centro. Tá vendo aqui como ela está passando no centro? Ó? Ela está passando no centro. Deixa eu apagar aqui, são várias retas, né? Ela está passando no centro, 2x, e eu tenho minha outra função, y é igual a menos 3x. Ela também vai passar no centro, só que para baixo, pessoal, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aí as três, era para eles estarem com cores diferentes, mas acabou tendo as mesmas cores. Vamos fazer de novo. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Pronto, ó. Imagina só uma função. Vou pegar uma função positiva. Y é igual a 2x.
Se eu colocar y apenas igual a 2x, ele passa pelo centro. Ó, por quê, pessoal? Porque o valor de b é zero. Então, a reta vai cortar no zero. Agora, se eu fizer assim, y é igual a 2x mais 5, se eu colocar 5, essa reta, eu vou ter uma reta aqui semelhante a essa, que está indo nessa direção aqui para cima, só que passando lá no 5. Repare. Tá vendo? Agora vamos colocar uns valores negativos. Se eu colocar y é igual a menos 2x. Se eu colocar menos 2x, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai passar pelo centro, porque não tem b, mas vai vir para baixo, ó. Tá, ó, 2x. Tá aí, para baixo. Novamente, se eu fizer a função assim, y é igual a 2. Ela vai cortar assim, ó, porque ela não tem um valor. Se eu ponho x, menos 2. Olha como apareceu uma aqui embaixo. Ó. Só que eu vou tirar o menos 2. Repare que eu tenho em todas essas situações, eu tenho um valor de A. Tá? Eu tenho um valor de A, eu tenho um valor de A, eu tenho um valor de A. Está faltando essa situação com valor de A negativo, né? Vamos botar, então, menos 2 mais 4. Não apareceu. É negativo, vai para baixo. Se é negativo, vai para baixo. Vamos priorizar aqui, pessoal. Vamos pegar essa função e essa função para a gente fazer um comparativo. Vou pegar elas duas, ó. Estou pegando essa e estou pegando essa. Então, essa é a G, que é essa daqui, e essa é a P, que é essa daqui. Olha só. Essa daqui é positiva, está indo para cima, e passa pelo 5. E essa daqui é negativa, está indo para baixo, e passa pelo 4 positivo. Só esse daqui, pessoal, para pegar uma água. Cheguei. Então, ó, essa função aqui, que é a nossa P, que está aqui, é negativa, vai para baixo e passa pelo 4, no Y. Essa função aqui, a G, é positivo, o valor de A, ó, é 2, vai para cima e passa no 5. Vou apagar elas duas agora e vamos comparar a F com a H. Tá vendo? Que é basicamente a mesma coisa. Repara só. A F é 2, está positivo. Tem B. Quer dizer, tem B, só que é zero. Como é zero, ela vai passar pelo centro. Agora, ela pode ser para cima, ela pode ser para baixo. Ela é para cima se o valor for positivo. Opa, esse aqui, né? Se o valor for positivo, que é a F. Olha a F aqui, gente, ó. Para cima. E ela pode ser para baixo se o valor for negativo, que é H. O H aqui, ó, para baixo. Ou a função, ela pode nem ser para cima e nem ser para baixo. Ela pode ser constante. Essa constante, ela pode ser em cima. Deixa eu apagar aqui essas outras duas, né? Essa constante, ela pode ser em cima, ó, porque ela é 2. Eu estou dizendo que y é 2. Só 2. Eu sei quem é o x, não tem qualquer um. Quer dizer, x são todos os x's que houverem. Ó. O 2 está ligando com 2. O 4 está ligando com 2. O 6 está ligando com 2. O menos 6 está ligando com 2. O menos 8 está ligando com 2. E assim sucessivamente. A constante, ela pode ser tanto em cima, como ela também pode ser embaixo. Olha ela aqui, ó, embaixo também. Mas ela é constante. Professor, se ela pode ser em cima e ela pode ser embaixo, por que chama de constante? Chama de constante porque ela não muda. Ela nem sobe, ela nem desce. Tá? É diferente dessas outras duas funções. É diferente dessa daqui, por exemplo. Ó, tá vendo? Subiu, é diferente. Então, pessoal, a aula está ficando um pouco extensa, está ficando um pouco grande.
Eu não sei como vocês vão assimilar o entendimento, porque não está havendo pergunta. Então, eu espero que nós nos encontremos na próxima aula, com essa mesma aula aqui, só que com vocês, para perguntarem, e aí a gente vê direitinho. Por enquanto, vocês dão uma analisada nessa aula que vai ser colocada, vai ser disponibilizada para vocês, e vocês dão uma olhadinha para ver se entendem alguma coisa. De qualquer forma, ela vai ser repetida, mas vai ser repetida com a participação de vocês, tá bom? Tem muita coisa para falar, e eu sinto que eu preciso desse feedback de vocês, que eu preciso das dúvidas de vocês, para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Então, por enquanto, eu encerro por aqui. Tem muita coisa para a gente ver, mas a gente vai ver e a gente vai aprender, certo? Um beijo no abraço, fiquem com Deus. Deixa eu só fechar aqui, né? Vou parar a apresentação. Aqui. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos lá.